Josué capítulo 22. Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor seu Deus. Agora o Senhor seu Deus já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade da tribo, Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, aos despedi-los para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. E partam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, segundo cada um deles chefe de casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de pior, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar, que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. E Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: O que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós. E vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim que poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: Vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dele, com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: Vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: Se no futuro disserem algo assim, a nós ou aos nossos descendentes responderemos: Vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês.
Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para o holocausto, ofertas de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor nosso Deus que está diante do tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e venceram o Senhor, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: É um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.